Olá, tudo bem? É quando as coisas ficam bravas que os bravos seguem firmes, que os bravos se levantam. É interessante, porque a nossa vida, em vários momentos, nós vivenciamos altos e baixos, e é nessa hora que nós, homens e mulheres, podemos nos revelar. É nessa hora que nós podemos dizer e mostrar realmente quem somos. Inclusive, na própria Bíblia Sagrada, ela nos ensina, em Provérbios 24, 10, 12, que é na crise que um homem se revela. Ou os fracos, nesse momento de crise, eles se demonstram ainda mais fracos. Aqueles que estão ali somente para competir, é nessa hora que eles desistem. Um pensamento oriental nos ensina que quem teme perder já está vencido. Então a nossa visão, o nosso pensamento deve ser um pensamento de visão de vitória sempre, né? A nossa visão otimista não pode se deixar abater em nenhum momento. Interessante, né, dizer também é que nesses momentos é que nós testamos realmente a nossa emoção, testamos a nossa atitude. E é tão relevante compreender que até pesquisas acadêmicas já têm nos dito que as pessoas, elas não se empreendem por ter um quociente apenas de inteligência, mas é um QI, ele junto ao QA, ou seja, o quociente de inteligência está conectado, está ali relacionado com o quociente de atitude. Há muitas pessoas que têm conhecimento, que têm informação, mas não aplicam essas informações, não colocam isso em prática. E isso se faz totalmente pertinente, importante para que nós nos desenvolvamos no nosso dia a dia, na sociedade, em tudo que nós vamos empreender. Afinal, a palavra empreender, empreendimento, ela quer dizer isso, ter autonomia para resolver problemas, ter autonomia para decidir e então encontrar a solução. Quando nós apenas recebemos, ficamos recebendo aquilo que nos vem e não temos uma atitude proativa, uma atitude realmente que vá de encontro àquilo para que nós possamos repelir aquela situação, nós podemos ficar abatidos. Há três bases conceituais que dizem que existem o que é frágil, o que é resistente, o que é resiliente, que é o que nós até então conhecemos, principalmente no que tange à física. Hoje temos um conhecimento ainda mais apurado, ainda mais avançado, chamado de antifragilidade. Você já ouviu esse termo? Já compreendeu essa questão? Na verdade, se a gente for pensar no que seria frágil, se nós tivermos aqui um copo de vidro, por exemplo, e a gente deixá-lo cair, imediatamente ele se quebra. Ou seja, essa taça, esse copo é algo frágil. Se tivermos um bloco de cimento, aqui a gente pode tentar quebrá-lo aqui com a mão, que dificilmente ele irá se romper. E interessante que até nas nossas emoções somos assim. As pessoas que elas se deixam numa fragilidade contínua são aquelas pessoas que não conseguem administrar as suas emoções, não conseguem lidar com o que acontece ao seu redor, então ela se deixa abater muito facilmente. E é algo que nós temos que trabalhar. É por isso que muitas vezes é tão interessante que a gente lide com diversas situações, com diversas áreas do conhecimento que nós vivenciamos, que nós possamos vivenciar diversas experiências de vida para que nós criemos essa couraça emocional, física, para que essas experiências nos tragam ainda mais confiança para que a gente possa executar as nossas atividades e chegar ao final com mais sucesso, com mais êxito.
E nesse sentido, quando a gente retorna a esses conceitos, verificamos aí, então, né, que o terceiro conceito, na verdade, seria o de resiliência. Resiliência, a gente compreende bem, principalmente é trazido da física, né? Que é aquilo que às vezes sofre uma pressão, mas ele tem a capacidade de retornar ao seu estado original. Lembra aqui, por exemplo, daquela mitologia, daquele ser mitológico grego, conhecido como Fênix, em que ele pode ser consumido pelo fogo, mas depois ele renasce, né? Renasce das cinzas. E aí nós temos esse conceito ainda mais avançado da antifragilidade, que nos demonstra o seguinte, que em que pese ocorra situações que nos tirem do prumo, que nos tirem o equilíbrio, nós podemos ali, mesmo sofrido aquela pressão, mesmo tendo aquele abatimento emocional, nós temos a capacidade de nos recompor e sairmos ainda mais firmes, ainda mais fortes dessa situação, com um novo aprendizado, com aquele conceito de crescimento, de mente, de crescimento progressivo sempre, para tirar daquele caos um benefício ainda maior para lidarmos com as situações, com as coisas, né, com tudo que acontece em nossa vida. Ou seja, né, é você ser antifrágil, é você sair ainda mais forte de situações, de problemas, de experiências que pareciam, às vezes, sem solução, mas que com a nossa criatividade, com a nossa imaginação, com a nossa atitude empreendedora, nós vamos conseguir resolver, decidir e sair disso ainda melhores, pessoas ainda mais aperfeiçoadas e mais experimentadas. Lembro-me aqui, por exemplo, uma breve história que havia, por exemplo, um professor em que ele recebeu um trabalho, na verdade, uma tese do seu aluno. E antes até de continuar, gostaria até de relembrar que até um conceito de aluno e estudante que nós podemos diferenciar, que traz até esse sentido que nós estamos dizendo de resiliência e antifragilidade. Porque o aluno, no conceito etimológico, pode querer nos dizer que é aquele que não tem luz, que vive na escuridão e busca essa iluminação, busca desenvolver essas ideias. Enquanto o estudante, ele é ainda mais proativo, ele está ali buscando o seu conhecimento, está ali participando, está desenvolvendo algo de maneira autônoma. Ao passo que o aluno, ele parece apenas receber o conhecimento, está ali apenas de forma passiva. Então, vamos compreender que esse estudante, ele foi lá e entregou essa tese, esse trabalho científico ao seu professor, e o professor então recebeu, permaneceu alguns dias com aquele estudo, com aquele trabalho, até que então ele voltou para aquele estudante e disse para ele que, na verdade, o trabalho estava bom, mas que precisava ainda de uns acertos, de melhorar algumas partes ali de todo aquele desenvolvimento. Então o aluno recebeu o trabalho de volta, foi lá, dedicou, buscou, pesquisou ainda mais. E então, depois de 3 semanas, ele devolveu, levou novamente aquele trabalho para o professor, entregou. E o professor, mais uma vez, ficou ali com aquele trabalho dele durante ali mais uns 4 dias e retornou para o seu aluno, entre aspas, para aquele estudante, e disse para ele que realmente já tinha melhorado sim um pouco, mas que ele poderia se aprofundar ainda mais, buscar ainda outros conceitos, outras ideias para esclarecer mais aquele conteúdo. E o aluno, ele foi lá, recebeu o trabalho novamente, foi atrás, desenvolveu, pesquisou, buscou, entrevistou pessoas, fez vários questionários, então aprofundou ainda mais aquele trabalho, até que, passado mais de um mês, ele devolveu aquele trabalho, até que enfim conseguiu devolver o trabalho para o professor e chegou para ele e disse: olha, professor, chegou lá até um pouco cabisbaixo, chegou lá assim, até como se ele já tivesse gastado todas as suas energias, e disse para ele: olha, professor, e agora eu fiz o meu máximo, eu não consigo mais desenvolver esse trabalho, mas eu fiz o meu melhor a partir daqui.
E o professor então disse para ele: então quer dizer que agora você deu o seu melhor, você fez o seu máximo agora. Eu então balançou a cabeça e disse que sim. Ele falou: então agora eu vou ler o seu trabalho. Ou seja, este aluno, este estudante, ele, por várias vezes, ele no mínimo 3 vezes, ao entregar esse trabalho, ele ainda não tinha feito o seu melhor. Somente quando o professor foi lhe dando aquelas oportunidades e lhe referenciando, ele foi buscando cada vez mais. De certa maneira, ele foi ali um aluno resiliente e até antifrágil, porque ele mesmo ali, recebendo aquelas correções, entre aspas, uma crítica construtiva, ele foi lá e desenvolveu e continuou, se manteve ali firme, manteve ali consistente, persistente para executar o trabalho. E até que ao final, o professor, que apenas tinha, na verdade foi uma forma que ele encontrou de trazer o melhor do seu estudante, só na última vez é que ele falou: então agora eu vou ler o seu trabalho de fato. Então é nesse sentido que nós temos que buscar essa resiliência e ainda mais essa antifragilidade de nos beneficiar, ainda que passemos pelo caos, pela tempestade, para que nós possamos sair dali ainda melhores, mais fortalecidos, possamos nos desenvolver ainda mais. Então, gostaria de desejar a vocês um excelente dia, que você seja cada vez mais forte, que você seja cada vez mais bravo e siga firme nesse caminho. Ainda que a situação esteja brava, continue firme, porque só os bravos continuam e seguem em frente. Então, seja firme, seja corajoso, vá em frente, que com certeza assim você vai conseguir chegar aonde você quer sempre. E desejo que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e em todos os dias da sua vida. Até mais. Tchau, tchau.